Estão me ouvindo, pessoal, agora? Estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Bom, a imagem tá travando para vocês. Como é que tá? Me conta aqui nos comentários se dá para vocês me ouvirem. Ah, já me falaram que tá com som. Se estiver travando, eu vou mudar aqui o vídeo, tá? Aí não vai dar para apresentar tudo que eu queria apresentar, mas se estiver funcionando, qualquer travamento aí, pessoal, me avisa aí nos comentários, tá? Como eu disse, é a primeira live do canal. Na verdade, foi meio assim, do nada que eu decidi fazer. Então, eu montei aqui uma estrutura para conseguir apresentar para vocês um material com qualidade. Me conta aí, estavam ansiosos para saber sobre contagem de carboidrato. Eu preparei um aulão aqui para vocês. Vou projetar aqui, uma hora vai mudar aqui minha tela, vai aparecer um visor. As próximas eu vou fazer de forma mais estruturada. A gente vai provavelmente para o YouTube, porque daí eu consigo apresentar toda a minha tela e vai ficar bem legal para vocês verem, porque eu fiz todo um mapa mental para guiar vocês nessa aula, tá bom? Eu espero que vocês gostem bastante. É, Bom, o perfil é novo, então não vou perguntar se você já me conhece há bastante tempo. Faz 2 semanas que eu tô no ar aí. A gente já tá com 350 seguidores, estou bem feliz com a repercussão. E, bom, contagem de carboidrato é algo que sempre me perguntam, né? Que é uma grande dúvida para todo diabético, na verdade. Foi uma grande dúvida para mim por muito tempo. Eu consegui entender o que era contagem de carboidrato, consegui realmente aplicar e realmente ver vantagem nisso, né? Aqui, todo segundo para não perder. Ai, que legal, Lari. Que legal. Fico bem feliz que vocês estavam ansiosos para esse assunto, né? E a gente vai ter live aqui toda quinta, tá? Essas lives elas não vão ficar gravadas. Em algum momento posso pensar em disponibilizar elas, mas a intenção é que realmente a pessoa esteja engajada aqui em assistir, né? Porque quem tiver interesse vai vir aqui assistir. Então, como eu estava falando, contagem de carboidrato é uma dúvida na vida de todo diabético, né? Todo mundo que fica diabético, que o médico fala tem que fazer contagem de carboidrato. Isso quando falam, né? Isso quando só não falam para parar de comer doce. Mas a contagem de carboidrato, apesar de parecer que é um monte de regra chata, um monte de coisa chata que tem que fazer, na verdade é algo que te liberta. Por que que ela te liberta? Porque você te possibilita comer qualquer coisa, né? Você não pode, não tem que evitar doce, não tem que evitar açúcar, não, você pode. Se você procurar aqui nos meus destaques dos stories, você vai ver que lá eu faço uma simulação. Um dia, na sexta-feira passada, inclusive, eu comi um fondue gigante, nem esperava que fosse ser tão grande como aquele, mas é uma taça desse tamanho de fondue com chocolate e morango e fruta. E minha glicemia nem sentiu. Eu fiz a contagem de carboidrato, tomei a quantidade de insulina, usei o aplicativo, vou aqui falar um pouquinho desse aplicativo para vocês. Não é publi, não é nada, é só o aplicativo que eu uso, que eu já me adaptei a usar. E eu vou falar dele para vocês, mas assim, eu fiz a contagem, apliquei a quantidade de insulina que estava ali determinado, que eu determinei com a minha médica, é algo que você determina com a sua médica, e minha glicemia nem subiu, ela foi de 140 para 150 e depois caiu. Ficou até um pouquinho a mais de insulina do que o necessário, eu tive que tomar um suco depois. Mas assim, a contagem de carboidrato ela te dá uma grande liberdade para você ter uma vida normal. E ainda mais associado com os tratamentos que a gente tem hoje, como sensores, né? A gente tem muito diabético hoje que usa o sensor Libre. Pessoal, se vocês estão comentando, depois eu tô dando a aula aqui, tá começando a falar, depois eu vou dar uma parada, vou para os comentários, volto aqui, tá? Só para não perder o foco. Mas podem ficar mandando pergunta e comentário aí nos comentários que eu vou olhar assim. Mas onde que eu tava? Eu tava falando dos carboidratos, que eles liberam a gente para comer qualquer coisa, né? E hoje, lembrei, e com a tecnologia que a gente tem hoje, né, com os sensores que muitos diabéticos usam, a gente consegue fazer esse monitoramento praticamente em real time, né? Toda hora a gente passa ali o sensor, que é o Libre, a maioria dos sensores que as pessoas têm, você consegue saber ali em tempo real como a sua glicemia está se comportando. Não tem aquela problema de picar o dedo, né? Coisa chata que todo diabético
ainda hoje, principalmente antigamente, que era a única opção que tinha que ficar fazendo. E além do sensor, a gente tem insulinas maravilhosas, que a gente nem precisa tomar com meia hora de antecedência, uma hora de antecedência, como eram as insulinas rápidas de antigamente, né? Agora a gente tem uma insulina que a gente pode tomar, que é a Fiasp, no momento que a comida chega, né? A comida chega, você toma a Fiasp, ela começa a fazer efeito ali entre 10 e 15 minutos, e é o tempo do carboidrato começar a ser absorvido. Mas uma coisa que muita gente tem dúvida, e é isso que eu quero explicar nessa aula aqui, deixar claro para vocês, além de como é feita a contagem, o que é carboidrato, né? O pessoal fica falando carboidrato, carboidrato, carboidrato é açúcar, carboidrato é pão. O que que é o carboidrato, né? Carboidrato não é só açúcar, tá? Uma carne vai ter carboidrato, gordura vai se transformar em carboidrato. No final, tudo vai se transformar em açúcar no organismo, né? É o que a gente fala. O carboidrato, assim como gorduras e proteínas, são o quê? Macronutrientes. Eu vou mudar a minha forma aqui de apresentar a tela para vocês verem o meu mapa mental que eu fiz e a gente vai ter essa aula guiada por esse mapa mental. E se você quiser esse mapa mental depois em PDF, me manda uma DM que eu te mando esse PDF, tá bom? Eu ainda não consegui preparar aqui um grupo para a gente compartilhar esse material, mas eu vou ter esse grupo depois e uns mapas mentais muito legais para vocês. É só me mandar uma DM que eu compartilho depois. Deixa eu só antes de projetar, se alguém mandou comentário aqui. Ó, aqui o áudio, tava atualizando o perfil. Ó, eu não entendo nada de contagem de carboidrato, foi o que a Lari falou. Chegou, queria usar Libre, mas é muito caro. Eu vou falar um pouquinho do Libre, tá, Lari? Como você pode conseguir o Libre tanto pelo convênio ou pelo governo, tá? São possibilidades que a gente tem. Bom, são os comentários aí, então eu vou mudar a minha apresentação da tela. Aqui, pronto. Aqui eu tô apresentando a tela, é um mapa mental, tá? Se vocês tiverem qualquer problema para visualizar a tela, me avisem, tá? Mas aqui, a aula de hoje, como eu disse, contagem de carboidrato, e exatamente onde eu estava é o que são carboidratos, né? O que que é um carboidrato? Deixa eu arrumar aqui para ficar centralizado para vocês. O que são carboidratos? Bom, carboidrato é um macronutriente, como eu disse, faz para ali com as proteínas e os lipídios, tá bom? Que eles são quebrados, né, em elementos mais simples dentro do nosso organismo. Então, proteínas são quebradas em aminoácidos, gorduras são quebradas em triglicerídeos, ácidos graxos, tudo necessário para o nosso organismo. E carboidratos sim, são quebrados e se transformam em glicose, né? Em algum momento tem um longo processo para eles se transformarem em glicose. Mas existem tipos de carboidrato, não existe só um tipo de carboidrato, né? E os tipos de carboidrato que existem são carboidratos simples e carboidratos complexos, tá? O que que eu quero dizer com isso? E daí a gente vai para esse último conceito aqui embaixo, que é o índice glicêmico. Um carboidrato simples é um carboidrato de rápida absorção, tá? Que a gente diz que tem um índice glicêmico alto, ou seja, ele vai fazer a sua glicemia subir, né? A sua glicemia, a sua glicose no sangue, subir de forma muito mais rápida. Por quê? Porque ele já vem praticamente ali quebrado, é muito refinado, né? A gente tem muitos alimentos hoje em dia que são refinados, né? Farinha, até o próprio arroz, ele já, que não é integral, né? Mas vamos dizer que passa por um processo ali de refinamento. O açúcar é refinado, é, que meu diabetes é tipo um, meu diabetes é tipo um, Hélio é tipo um sim. Então, falando aí do carboidrato. O carboidrato simples é um carboidrato que ele vai entrar na corrente sanguínea, vai entrar, na verdade, no nosso sistema digestivo e ele vai ser quebrado em moléculas menores, né, em glicose, aí por um longo processo que eu posso marcar outra live para falar sobre isso, uma outra aula, mas ele vai se transformar em glicose, né, para ser absorvida de forma muito mais rápida. Já carboidratos complexos, eu já vou dar exemplo, tá? Carboidratos complexos, a gente fala que eles têm um índice glicêmico mais baixo, porque eles sim vão ser quebrados em glicose, mas eles não são tão refinados. Eles normalmente têm muita fibra junto e vão demorar a se transformar em glicose, vai demorar para o nosso corpo, o nosso organismo conseguir quebrar aquilo e transformar em glicose.
Um exemplo claro disso é, por exemplo, uma banana, que é um carboidrato mais complexo. Ele está ali entre o simples e o complexo. Vamos pegar um exemplo melhor. Um carboidrato complexo pode ser algo com bastante fibra, pode ser uma maçã, a banana tem mais glicose, né? Mas uma maçã que ela tem glicose, ela tem ela é bem docinha, né? Mas ela tem muita fibra junto. E um carboidrato simples, um chocolate, né? Uma bala, né? Que tem ali um bolo, né? Um pão que vai entrar na nossa corrente sanguínea e bum, né? Vai dar aquele pico glicêmico em 20 minutos a gente já vai estar fazendo uma hiper. Então, essa é a diferença de um carboidrato simples e um carboidrato complexo, tá? Por que os médicos, né, recomendam a gente comer os complexos? Justamente para a gente ter uma maior previsibilidade, né, ser mais fácil da insulina acompanhar, né, a glicose não subir tão rápido, a gente não fazer uma hiperglicemia tão rápido e conseguir tomar insulina. A gente às vezes acaba até tendo que tomar menos insulina, porque a fibra ela vai, é como se deixasse, vou usar termos aqui, tá, bem metafóricos, assim, para a gente conseguir imaginar. Já voltou, tinha caído? Não? Ah, tá. É, tá. Pra gente, quando tem fibra, né, junto, no caso uma maçã, uma banana, é como se o nosso organismo tentasse quebrar aquilo em açúcar, mas realmente tivesse fibra, fosse um alimento mais duro para poder quebrar, né? Tivesse mais dificuldade, o organismo precisa trabalhar mais para queimar. Então, para transformar em glicose. Por isso que os complexos, eles são melhores no dia a dia para o diabético, tá? Do que os simples. Os simples a gente vai ter mais dificuldade com contagem de carboidrato, que é o exemplo que eu dou, que está lá nos meus destaques. A gente consegue lidar com ele sim, ainda mais associado ao Libre e associado à insulina Fiasp, né, que é uma insulina ultra rápida, de efeito em 10 a 15 minutos. A gente consegue sim comer carboidratos simples, né, de índice glicêmico alto, um refrigerante talvez, com açúcar, e passar sem a glicemia perceber, mas é mais difícil. Tanto que depois eu até tive um início de hipoglicemia, porque eu errei um pouco a dosagem, tá? Remediei com suco de laranja. Tá, então a gente falou até agora aqui, a gente falou dos carboidratos, o que é um carboidrato, os tipos de carboidrato que existem, né, os simples e os complexos, e a gente falou do conceito de índice glicêmico. É bem importante que a gente entenda esse conceito de índice glicêmico, porque é muito utilizado aí pelos médicos, nutricionistas, para ajudar a gente a escolher melhor os alimentos que a gente vai comer no nosso dia a dia, tá? E a contagem de carboidrato vai possibilitar a gente a comer os simples e os complexos. Mas é importante que, assim, para ninguém, diabético ou não diabético, é recomendado ficar comendo carboidrato simples em excesso, né? Não é saudável você ficar comendo bolo, não é saudável ficar tomando refrigerante com açúcar, isso não é saudável para ninguém. Antes da gente entrar na contagem de carboidrato, eu acho que é isso que a gente diabético precisa trabalhar na nossa cabeça, né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente recebe uma restrição, né? Em alguns momentos, eu não sei se para vocês, eu fui diagnosticada 20 anos atrás, e sim, me falaram que eu nunca mais ia poder comer doce. Eu lembro de perguntar isso para um médico, era um clínico geral ainda, eu tinha acabado de ser diagnosticada, e esse médico, eu perguntei se eu podia ter comer um prestígio, né? Ele falou: não, você não vai poder comer doce nunca mais. E aquilo nunca. Eu lembro do rosto desse médico até hoje, sabe? Porque é um trauma. E, obviamente, o que que eu fiz no dia seguinte na escola? Eu comprei o máximo de doce que eu podia com todo o dinheiro que meus pais tinham me dado para comprar o lanche da escola. Eu estava na sétima série. Então, eu não tinha isso e, obviamente, meus pais naquela época também não tinham essa mentalidade. E assim, agora a gente está numa era que tem tanta informação que a gente precisa ter na cabeça que nós diabéticos nós somos doentes, nós temos mais restrições, ao mesmo tempo que nós temos mais tecnologia, mais remédio, mais suporte para passar por essas restrições de forma mais saudável, né? De forma mais leve, né? Mais fácil de lidar com isso. Mas assim, eu entendo porque eu passei por isso por muitos anos, de que a gente fala, eu não posso comer doce, então eu vou comer doce. É uma restrição, sabe? Aquilo fica martelando na nossa cabeça que a gente quer comer doce o tempo inteiro. Eu não posso. Gente,
Ninguém pode ficar comendo doce o dia inteiro. É algo que a gente precisa deixar de achar que é só o diabético que não pode comer. Não, não é saudável para ninguém. Alguém que come bolo todo dia, come doce em todas as refeições, que toma refrigerante em todas as refeições, não é saudável também. Não é legal. O corpo dele vai lidar com aquilo, mas vai ter um preço para ele. A pessoa pode aumentar o peso, a pessoa pode desenvolver outras complicações, até mesmo diabetes tipo 2. Mas não é uma restrição só do diabético, tá? A gente só tem consequências mais imediatas, mas a gente é, compartilhamos de mesmas restrições. Não é saudável para ninguém ficar consumindo muita coisa refinada, muito açúcar, que é tudo que o diabético, muitos diabéticos às vezes ficam obcecados por ficarem comendo, porque são proibidos, né? Essa palavra, e nem são mais, né? Com a contagem de carboidrato, que é o que a gente vai falar aqui, a gente não é mais proibido, né? Então a gente acaba até fazendo um melhor controle, porque psicologicamente a gente não quer mais, não precisa mais, não fica mais com aquela neura de ficar comendo carboidrato o tempo inteiro, né? Açúcar, chocolate, bolo, enfim. Então vamos lá, índice glicêmico. Então eu já falei aqui que o carboidrato, né? Um carboidrato é igual a açúcar, né? Vamos falar de forma simples, tá? Ele não é igual a açúcar, mas o carboidrato é equivalente aí ao açúcar, e quando a gente fala de carboidratos complexos, ele vai ser açúcar mais ácido graxo, tá? Que é utilizado lá no intestino para mais um monte de coisa. Por isso que também carboidratos complexos são muito bons e são necessários, tá bom, pessoal? Eu sei que tem dietas que são low carbs, são de cetônicas, né? Já fiz também. É, nada contra, né? Procura uma orientação do nutricionista sobre o que é melhor para você. Eu me adaptei com uma dieta equilibrada, né? Com carboidrato, fazendo contagem, mas isso também vai ser interessante para você, porque no final até gordura se transforma em carboidrato, né? Eu vou falar lá para frente do exemplo da pizza. Não sei se vocês, quem faz contagem de carboidrato, já teve problema com pizza, mas pizza para mim é é um terror, é terrível comer pizza pra mim. Só como pizza até às 6 horas da tarde. Depois das 8 eu não como, mas eu vou falar isso lá pra frente do problema que a pizza me causa. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Ah, que hoje tem 20 dias que minha bebê é de fome. Ah, a gente falou, não falou, Elza? Foi com você que eu falei do diabetes? Depois me chama da DM pra gente conversar se não foi você, mas eu acho que a gente conversou. Mas me chama lá porque eu te dar pra gente trocar umas figurinhas, tá bom? Insulina regular. Pessoal, ó, muito comentário aqui falando de insulina e tal. Vou seguir na aula de carbo e daí aí eu vou para os comentários e a gente vai para as insulinas, tá bom? Então vamos lá. Carboidrato, açúcar mais ácido graxo, que é o que eu comentei aqui para vocês. E onde que a insulina vai atuar? Vai atuar sobre o açúcar, tá? Eu vou dar uma aula, gente. Eu tô preparando aqui uma aula especial para vocês para falar sobre insulina. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, porque eu demorei anos para descobrir sobre isso, como realmente funciona ali a química da insulina. É muito bonito como que funciona, como que faz na célula. É muito legal e vai ter uma aula específica, um aulão, só para falar de insulina versus glicose, tá? Mas aqui, insulina vai agir sobre o açúcar para a gente ser mais, mais direto ao ponto. E quem produz insulina, né? Todo diabético acaba sabendo, é o pâncreas, tá? Que é uma glândula que fica bem próxima aqui, né? Não dá pra ver aqui na câmera, mas ela fica um pouquinho aqui na frente do estômago, um pouquinho atrás. Ela fica bem aqui no centro da gente, tá? Abaixo aqui do diafragma. Ele tem o formato de um cachimbo invertido, como tá aqui. E não é todo o pâncreas que produz insulina. São algumas células do pâncreas que produzem insulina. O pâncreas ele possui três tipos principais de células: células alfa, beta e delta. Acho que é isso. Alfa, beta e delta, isso mesmo. As alfas produzem glucagon, que é outro hormônio também utilizado para a liberação de glicose armazenada no fígado. As células beta produzem insulina, né? E as células delta produzem somatostatina. Esse daqui é outro hormônio que a gente vai falar em outra aula, tá bom? E essas células, elas são agrupadas em pequenas ilhas no pâncreas chamadas de ilhotas pancreáticas de Langerhans, porque foi o cientista que se chamava Langerhans que descobriu sobre essas ilhas, tá bom? E
No caso do diabetes tipo 1, tá? Eu vou focar mais aqui no tipo 1. A gente pode ter uma aula específica do tipo 2 para falar de como as coisas acontecem. Mas no caso do tipo 1, é uma doença autoimune e o sistema de imunidade, né, no sistema autoimune, acaba executando, né, matando as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Então, é uma célula muito específica que fica no pâncreas. Não é o pâncreas inteiro que deixa de funcionar, tá bom? E daí, na ausência dessas células beta, a gente acaba tendo que ter uma aplicação exógena, que é uma aplicação externa, né? Que são as injeções. Por que não existe insulina oral? Porque é, a insulina é um hormônio que quando a gente ingere no estômago, ela é digerida, tá? Não tem absorção. Ainda não conseguiram inventar uma solução. Até chegaram a fazer uma insulina oral, né? Mas não deu muito certo, não foi para frente. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar. Ela saiu do Brasil, a empresa, inclusive, alguns anos atrás. Se vocês já ouviram falar, já experimentaram, manda aqui nos comentários. Eu nunca conheci ninguém que realmente utilizou. Eu cheguei a fazer um test drive, nem usei a insulina, foram só me ensinar a usar o aparelho, parecia uma bombinha, bem antiga, né? Parecia uma bomba bem gigante assim, que você inalava, saía um pó. Isso há uns 10 anos atrás. Da última vez era uma bombinha de insulina. Mas se você já ouviu falar, já usou, conhece alguém que usou, coloca aqui nos comentários, porque eu sou bem curiosa para saber como que realmente funciona. Era muito cara, tá? Não compensava muito, acho que não foi muito para frente. O Brasil não pegou. Então a gente falou aqui da aplicação exógena e por isso que a gente precisa aplicar a insulina subcutânea. A gente vai ter uma aula de insulina para falar por que é subcutâneo ou não. Mas daí vem a grande dúvida, né, para o diabético. Como saber. Opa, travou aqui a tela? Ah, não. Tô vendo aqui. Então, como saber quanto aplicar de insulina, né? Porque essa é a grande dúvida, né? A gente acaba tendo que fazer o papel do nosso pâncreas, né? Como é que eu vou saber? Eu vou comer uma banana, quanto que meu pâncreas ia excretar de insulina? Eu tenho que adivinhar, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, eu tenho um diagnóstico há 20 anos, né? E eu já passei por vários tipos de tratamento, várias insulinas que eu precisei tomar e vários controles, né? Níveis de controle. Eu já tive uma hemoglobina glicada, que é o exame, para quem não sabe, é o exame que ele dá de forma bem simplificada, ele te dá uma média estimada da sua glicemia nos últimos 3 meses, tá bom? A gente pode ter uma aula só de hemoglobina glicada. Se vocês quiserem, comenta aqui. E ela te dá essa média, o exame de uma pessoa normal é de 3 a 5,5, tá? 3,5 a 5,5. A minha meta hoje é 7, eu estou numa estimada de 7,5, tá? Então é um controle ok. Para quem usa bomba, a pessoa pode conseguir uma glicada ali a gente chama de glicada, hemoglobina glicosilada, a gente chama de glicada, né? Pode conseguir um 6, 6,5, é muito bom. E eu já tive hemoglobina de 15. Quando eu descobri, a minha glicada, ela estava em 13,1. Eu cheguei a 15. Eu cheguei a 6, de tanta hipoglicemia, daí eu subi de novo para 15, daí eu comecei a descer, fiquei no 11, foi fazendo meio embolado, uma hora desceu. Comenta aqui embaixo qual a glicada de vocês, porque esse daqui é como a gente identifica um diabético. O diabético que é diabético precisa saber quanto está a sua glicada, esteja boa ou esteja ruim. Ó, já recebi aqui, ó. Tava em 9 e pouco. É uma glicada já alta, tá? Quando você descobre. Minha glicada. A 9 é um controle já mais para altinho. Já tá ali uma média de glicose. Se você olhar no exame, deve estar em 180, 190. Mas a gente vai ter uma aula só. Vou dar uma aula aqui só sobre glicada e complicações, tá? Mas a hemoglobina glicada é essa média, tá bom? E daí, por essa média, a gente consegue saber se está aplicando certo ou não está aplicando certo. E daí, como saber como aplicar, né? Porque a gente não tem bola de cristal. O nosso pâncreas recebia estímulos de uma série de hormônios para saber o quanto aplicar. Agora a gente tem que, ó, adivinhar. E nesses vários tratamentos que eu fiz, teve uma época que eu fazia assim: olha, cada vez que eu vou comer, eu vou tomar 10 unidades de insulina. Eu nem media, eu fiquei por anos sem nem medir minha glicemia. Juro pra vocês, hoje em dia eu não consigo nem imaginar como seria ficar sem medir a minha glicemia.
Eu preciso saber o tempo inteiro, né? A gente fica obcecado. Bom, e daí você acaba desenvolvendo uma resistência à insulina, porque 10 unidades de insulina rápida, hoje, se eu tomar, eu caio dura. Muita insulina, eu preciso tomar uma taça daquela de fundir, né? Eu tomei 9 unidades e depois ainda passei mal, né? Quanto mais você precisa tomar, mais resistência você tem, que é algo ruim também. Mas vamos lá. Então, aqui, contagem de carboidrato. Como aplicar? Como saber quanto aplicar? Existem duas técnicas. Duas técnicas, e eu vou falar sobre uma delas, que é a que eu uso, tá? E a mais comum. Uma substituição por porção, tá? Não vou nem entrar no mérito dela aqui, acho ela muito complicada, nunca consegui entender direito. Talvez vocês tenham tentado começar por ela e por isso não tenham seguido para frente, para quem já conhece, né? Teve gente que me respondeu lá no, na pesquisa que já conhecia, mas não praticava, né? Não fazia. Você vai ver que você conhecia essa é, que era por porção, né? Foi essa que te falaram, que ela não é tão simples assim de fazer. Tô baixando minha tela aqui, pronto, agora tá bom. Então vamos lá, contagem de carboidrato, que essa a gente vai fazer. E daí eu vou usar simulações, tá? Para explicar para você e depois por que é importante você fazer várias tentativas e erros, né, para você entender qual que é a sua sensibilidade, como que é a sua contagem, porque cada pessoa tem uma contagem de carboidrato, uma sensibilidade diferente, tá? As métricas que eu uso, as regras que eu uso, podem ou não servir para você. Vai depender da sua sensibilidade, tá bom? Isso vai ficar claro para vocês conforme eu for explicando. Deixa eu ver aqui comentário. Ó, o pessoal tá comentando aí. Pode mandar, pessoal. Depois eu vou ler todo mundo. Então, contagem de carboidrato, que é a mais utilizado que eu falei. E daí aqui. O que é a contagem de carboidrato? Você vai usar uma regra de insulina, então você vai aplicar uma quantidade X de insulina por uma quantidade X de carboidrato consumido. Ficou complexo. Tem gente que já se perde aí. O que isso quer dizer? Vamos aqui para o exemplo. Vamos dizer uma regra normal, tá? Uma regra normal não, uma regra básica que todo mundo começa numa regra assim, tá bom? Você vai no médico e fala, eu quero começar a fazer contagem de carboidrato. Configura no meu aplicativo. Inclusive, o meu aplicativo eu só deixo a médica configurar, eu não mexo mais para eu não ficar inventando de fazer conta de cabeça, tá? Ela bota lá e eu não fico mais. Então, eu tenho que logar na ferramenta para saber quanto eu tenho que aplicar. Foi o jeito que eu encontrei que funcionou para mim. Deixa na mão da médica. A não ser que eu esteja incomodada com alguma coisa, eu vou lá e altero. Mas eu não faço as contas nunca de cabeça. Põe no aplicativo, o aplicativo me fala e depois ela vê quanto eu apliquei. Mas vamos lá. Uma regra básica que a gente começa é falando uma unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidrato. Então, a gente vai fazer um cálculo aqui. Se você for comer uma banana prata, tamanho normal de uma banana, gosto muito do exemplo da banana, e que ela possui 25 gramas de carboidrato, tá bom? Uma média, ela custa de 21 a 29, dependendo do tamanho. 25 gramas de carboidrato. Então, a cada 10 gramas eu vou tomar uma unidade, então para 25 gramas eu teria que tomar 2,5 unidades. Nem toda caneta tem a medida de meia unidade, né? Então a gente arredonda para baixo sempre. Então, se você não tem meia unidade, você tomaria 2 unidades. Então, você vai comer uma banana, que tem ali 25 gramas de carboidrato em média, e vai tomar 2 unidades, nesse exemplo, tá bom? Antes de comer ela. Se for uma fiasp, você pode comer a banana e tomando a fiasp, tá bom? Se for uma insulina, uma lispra, alguma coisa, você precisa comer aí, tomar uns 5 minutos antes, que era o meu grande problema, tá? A Fiasp me ajudou muito, porque eu não conseguia, eu não tinha, eu trabalho durante o dia, tinha reunião, tinha que ficar saindo, eu não tinha essa previsibilidade de daqui a 20 minutos eu vou comer. Pô, não dá, não consigo. Eu vou comer quando eu tiver tempo, né? A maioria das pessoas é assim. Ó, aqui. A Ari pediu para explicar de novo. Cadê aqui? Teve mais comentário. Tem que ir com a endócrino ou com a Nutri. Peraí, que eu tô lendo aqui os comentários, pessoal. Mas eu já vou voltar aqui. No dia do exame, tava em jejum.
Aplicava 10 e comia. Ó, vou começar daqui que você perguntou especificamente de carboidrato. Para saber sobre sensibilidade, tem que ver com a endócrino ou com a nutri. Com a endócrino, tá? A nutri provavelmente não vai te passar isso. Você vai testar com a sua endócrino. E daí a gente vai, vou seguir aqui a explicação porque isso vai ser é bem interessante porque vai para você entender como vai ficando complexo. Normalmente, quando eu comecei a minha regra e eu fazia de cabeça, eu falava, eu sei quanto é, tal. E daí eu ia lá calculava 1 para 10. Então, eu ia comer, eu colocava lá, quanto tem mais ou menos de arroz? Tem uns. Você pega lá a porção, você pode coloca na internet, tá? 2 conchas de arroz, ou baixa um aplicativo de contagem de carboidrato, um aplicativo para diabetes. Eu uso o Glic, tá? Eu mostro lá nos meus destaques, tem eu mostrando como que eu uso o Glic, tá? Que é onde eu ponho meus carboidratos, ele calcula a insulina, tá? Você pode dar uma olhadinha lá depois. E daí eu fazia a conta lá 1 para 10, 1 para 10, 1 para 10. Daí eu comia, achava que estava comendo 50 gramas de carboidrato, tomava 5 unidades de insulina. Às vezes passava mal, às vezes era pouco, né? Mas eu usava uma regra para saber quanto mais ou menos eu tinha que tomar, tá bom? Mas ver com a sua endócrino. E daí ela me passava, quando eu comecei com ela, a gente começou com essa regra, 1 para 10. E era essa regra o dia inteiro. Então eu não tinha, de manhã é 1 para 8, de noite é 1 para 10, de manhã, sabe? Era 1 para 10 todos os dias, todas as horas do dia. Só que a gente não tem a mesma sensibilidade para carboidrato. Ó, que é justamente aqui meu próximo, meu próximo tópico. Essa regra sempre funciona? Não, né? Ela não funciona sempre. Você começa assim, porque você precisa testar. Você precisa testar, gerar dados, levar para sua endócrino analisar. Você vai usar 1 para 10, de manhã, de tarde e de noite no começo, tá? Esse é um exemplo, tá? Se for aí, questão de criança, pessoal, questão de bebês, aí precisa ver com a endócrino, porque 1 para 10 acho que é muito, tá? Isso aqui é para adultos, tá? No meu caso, é uma regra mais segura para adultos, tá? As crianças é melhor ver com o médico, porque muda completamente a dosagem, tá? É, então, de manhã, a gente tem uma série de outras, de produção de outros hormônios, tá? Como cortisol, cortisol, como hormônio de crescimento. É, tudo isso faz com que a gente fique mais resistente à ação da insulina pela manhã, tá? Todos esses hormônios, eles fazem subir a glicemia, tá? Posso ter uma aula, se vocês quiserem uma aula de hormonal, a gente marca também. A próxima live vai ser do Miau Miau. Então, mas depois a gente já vai colocando os temas aí elencados do que vocês tiverem interesse. Mas você vai ter diferentes sensibilidades para carboidrato ao longo do dia. Hoje, como que eu já estou, né? Eu já tenho uma previsão assim, de manhã eu tomo 1 unidade a cada 8 gramas de carboidrato, então aquela banana não é mais 2,5 unidades, né? 2 unidades, se for de um em um, vai ser 3 pelo menos. De tarde, se eu comer essa banana aí tá 1 para 10, vou tomar duas para essa mesma banana, entendeu? Como que é diferente? Mas isso a médica só vai conseguir ver se você fizer. Você vai ter que testar junto com ela, marcá-la no aplicativo para ela ver, ou no papel, enfim. Hoje a gente já tem aplicativo, né, gente? Vamos usar um aplicativo. Já passou a época de ficar anotando no papel, porque eu já passei muito tempo por isso. Mas ela vai ver lá no aplicativo e vai falar: essa quantidade de insulina está sendo pouca. Você toma, quando você come essa banana, e sua glicemia não baixa, né? Não está sendo suficiente. Então vamos colocar 1 para 8, porque então você vai tomar mais insulina. É inversamente proporcional. Quando é 1 para 10, né? Para uma quantidade maior você vai tomar menos insulina, e para uma quantidade menor você vai tomar mais insulina, tá? E pessoal, ó, não esquece, esse exemplo, esse mapa mental aqui que eu fiz, se vocês quiserem ter acesso, me manda uma DM, tá? Que daí eu vou pedir o e-mail de vocês, me manda o seu e-mail lá, que daí eu vou mandar esse PDF para quem me mandar uma mensagem aí por direct, tá bom? Eu ainda não criei um grupo, depois eu vou criar um grupo para eu mandar esses materiais exclusivos por lá. Mas aqui tem toda essa linha de raciocínio e esses exemplos que eu estou falando aqui. Então, ó, em diferentes horários você vai acabar percebendo, junto com sua médica, que você tem diferentes sensibilidades, né? E aqui tá mais ou menos o exemplozinho que eu dei em relação aqui a
uma pessoa não diabética, que esse desenho aqui, esse gráfico, né? Mas é basicamente isso falando que durante a manhã, né? Durante a madrugada, durante a noite, a gente vai ter uma maior sensibilidade ao carboidrato, e durante o dia, né? Aqui o período da manhã das 9, a gente vai ter na verdade, está até invertido aqui. Eu vou refazer esse desenho, mas assim, não muda o que a gente falou, tá bom? No período da manhã, normalmente a gente tem não tá certo, é mais sensível a carboidrato e mais resistente à insulina. É confuso mesmo essa parte, tá? Mas não a parte da contagem, mas a parte de entender o porquê. Se eu tivesse no YouTube ia ficar mais fácil aqui com a tela grande para eu ficar mexendo para vocês, mas vou preparar isso para as próximas aulas para vocês verem com mais clareza. Deixa eu ver aqui nos comentários o que vocês estão falando aqui. Ó, me perguntaram aqui, a Malu, pessoal, e se eu não conseguir ler direito, se eu falar algum nome errado, eu já vou falar aqui papo de diabético. Eu tenho complicação na visão por conta do diabetes, então às vezes eu não consigo ler, as letras se sobrepõem, então às vezes eu vou ler errado, me perdoem, ou vou demorar para ler, mas é porque é muito pequenininha a letra, mas eu vou melhorar essa estrutura aqui para fazer a live para vocês, tá bom? Ó, o app que eu indico, que a Malu me perguntou, eu uso o Glic, tá? Você pesquisa lá na App Store ou na loja da Apple, tem o Glic, e tem aqui nos destaques, eu mostro como que eu uso o Glic, tá bom? Como que eu coloco lá o alimento, como que ele calcula. Tem lá, você pode usar, eu uso o Glic, mas não é publi, tá, pessoal? É só o que eu uso, a minha médica tem acesso, então ela mesma faz as configurações lá, tá? Ela gera os gráficos, enfim. Posso mostrar isso para vocês numa outra live. Aqui, ó. Aquela até uso o Glic, mas ainda tô perdida com ele. O Glic, ele é bom. Ela falou, acho que é Glic. Isso. Já responderam aqui. Aí eu vou falar minha opinião pessoal sobre o Glic, tá? Eu não acho ele o melhor aplicativo, mas eu nunca achei nenhum aplicativo maravilhoso, pra ser bem sincera. Sempre tem alguma coisa que falha em algum dos aplicativos. O meu ponto que mais me incomoda no Glic é que ele não tem todos os alimentos e tem alguns alimentos com tabela errada, então você tem que ficar prestando atenção. Nossa, ele calculou demais. Você tem que estar um pouco mais esperto, assim, já esperto no sentido de ter um histórico, assim, saber que aquilo não faz muito sentido, que você achou estranho aquilo, sabe? O Glic ele não tem todos os alimentos, né? Então isso acaba, por exemplo, no dia que eu fui comer fundi, não tinha, por exemplo, um fundi, uma estimativa de 100 gramas de fundi. Eu coloquei lá 100 gramas de chocolate, mais uns 5 morangos, mais meia banana, sabe? Então e a forma também como você coloca as porções é um pouquinho contraintuitivo. Você tem que selecionar lá a porção, então, sei lá, uma porção de 100 gramas, aí você quer meia, você quer 50. Aí você tem que colocar lá meia porção, né? Vai aparecer um, você tem que diminuir para 0,5 e selecionar 100 gramas. Então, é um pouquinho contraintuitivo, mas você pega o jeito. A parte boa, se a sua médica, né, acessa, é que ela consegue ver o que você comeu, tá? E se você usa o Libre, ela consegue depois baixar aquilo do Libre, né? Baixar os dados do Libre, sincronizar com o Glic e daí ela cruza os dois relatórios, né? Ela cruza a informação da insulina que você tomou, o que você comeu e os gráficos do Glic. Então, para o médico é muito bom, tá? É por isso que eu acabo usando o Glic, tá? Facilita para minha médica. Não é o melhor aplicativo, mas eu nunca achei muito melhor que ele. Então, eu acabei me rendendo a ele. E ele força você a falar o que você está comendo, né? Você não pode só colocar lá como alguns outros aplicativos. Eu tô comendo 20 gramas de carboidrato, 30 gramas de carboidrato. Porque às vezes você faz o cálculo errado, né? O Glic também faz cálculo errado, mas a gente faz fazer de cabeça, a chance de fazer errado é muito maior. Então essa é a vantagem do Glic, por isso que eu uso e daí eu recomendo, tá? Quem mais que vocês estão mandando aqui? Mandaram um link, ótimo. Deixa gravado por 24 horas. Vou pensar, doutora, vou pensar. Talvez esse daqui eu deixe, porque eu não consegui fazer a estrutura no YouTube, tá? O YouTube ia ficar muito legal. Eu ia disponibilizar depois de uma outra forma. E não consegui. Na verdade, eu criei o canal hoje e eu preciso de 24 horas para poder fazer transmissão ao vivo. Então, aí eu não consegui fazer. Por isso que eu tô fazendo aqui.
na tela. Mas eu vou pensar com carinho aqui na questão de deixar gravada, tá bom? Se vocês quiserem que fique gravada, vou deixar aqui, comenta aqui que eu vou pensar nisso daí. Mas enfim, falei da sensibilidade, falamos do exemplo da banana. Deixa eu ver aqui tudo que eu escrevi aqui. Então, a gente falou aqui de uma pessoa não diabética, como que normalmente de manhã a gente é mais sensível a carboidrato, então a gente vai comer uma banana, vai subir mais rápido a nossa glicemia, né, também. Então, a gente vai ter que tomar, e a gente vai precisar de mais insulina para baixar essa glicemia. Então, por isso que de manhã, normalmente, a gente vai ter uma sensibilidade para carboidrato maior, né? Então, 1 para 8, talvez, 1 para 10 à tarde. Aí você vai ter que ver com o seu médico, tá? Esses daqui são valores que eu uso, tá? Na verdade, eu uso, acho que. Vou depois até ver qual que é aqui, porque eu nem monitoro muito, mas eu acho que eu uso 1 para 10, 1 para 9. Depois eu compartilho com vocês o print das minhas sensibilidades. Mas isso você tem que ver com com o médico de vocês, porque isso é muito particular, tá bom? A minha sensibilidade, por exemplo, para uma criança, ela vai passar mal, ela não, né, é um cálculo completamente diferente, tá bom? Então a gente falou aqui da sensibilidade, falei aqui da banana, né, com 24 gramas, deixa eu dar zoom aqui, pronto. Falei da banana com 24 gramas de carboidrato, né, quanto que... E daí aqui eu falei, né, 1 para 8 vai tomar 3 unidades, né, pela manhã, de tarde a mesma banana, vai tomar 2 unidades. Cada pessoa é diferente, precisa fazer teste com o seu médico. E daí aqui eu ia fazer a configuração do aplicativo, né? Eu ia compartilhar minha tela com vocês do Glic. Eu não vou conseguir. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, daí eu vou deixar. Vou parar de ver os comentários de vocês por um minutinho. Mas eu quero mostrar aqui, ó. Esse daqui, deixa eu ver se dá para aparecer. Se ficar muito ruim, eu vou fazer uma aula depois específica disso. Fica muito ruim. Então eu não vou mostrar o Glic aqui para vocês, tá bom? Antes da gente seguir, eu quero falar um pouquinho não, né? A gente vai seguir por uma outra parte, porque só contagem de carboidrato não é suficiente para você saber o quanto de insulina você tem que aplicar. Não adianta só você falar, vou comer uma banana e eu vou tomar, vamos supor que sua sensibilidade está 1 para 10, né? Você está usando uma regra base, e eu vou tomar 2 unidades de insulina. Isso não significa que você vai atingir a sua glicemia alvo. E é o que a gente vai falar aqui nessa próxima parte. Antes eu vou para os comentários, vou ver se tem mais algum aqui falando. E se vocês têm dúvida sobre contagem ainda de carboidrato, que é o que a gente falou até agora, manda aqui nos comentários antes de eu passar para o próximo tópico. Deixa gravado essa aula. Ai, que bom. Obrigada que vocês estão gostando. Vou deixar gravado então. Vou deixar aí gravado por 24 horas para vocês verem. Será? Deixa eu ver. Falaram para desligar o brilho do celular. Gente, esse Delta Hipno aqui é meu marido, tá? Ele tá me dando dica aqui. Desliga o brilho do celular que dá pra ver. Vamos ver, tá no brilho máximo? Não, mas daí fica. Deixa eu ver aqui. Ah, melhorou. Opa, tá. Mas eu acho que ainda vai ficar ruim porque eu queria mesmo compartilhar, mostrar, né? Assim como eu tô fazendo com essa tela aqui, eu queria mostrar pra vocês porque que vai ficar invertido, né? Então, mas assim, para quem tem dúvida em relação ao Glic, o Glic ele tem uma interface muito simples, né? Deixa eu até mudar aqui a câmera. Vamos para cá. Ó. O Glic ele tem uma interface que é muito simples, inclusive ela é bem minimalista, tá? Ela só tem esses 4 botões aqui, que são refeição, glicemia, notícias, que não uso para nada, e esse alerta de hipo aqui, que eu sempre esqueço. Sempre que eu tenho hipo, eu marco que tenho hipo, mas eu esqueço de dar o alerta, tá? Que ele vai ficar te dando lembrete aí pra você medir novamente e comer a cada 15 minutos. Basicamente isso. Então, cada vez que a gente come, e pessoal, eu não tô vendo o comentário de vocês agora, tá? Então, se vocês estiverem fazendo, eu vou olhar depois. Então, cada vez que vocês comem, que a gente vai ter que vir aqui no Glic e clicar aqui em refeição. Não sei se eu cliquei certo. Cliquei certo? Não consigo ver. Aqui. Refeição, que é esse primeiro. Então, aqui, refeição.
E daí aqui eu vou, e daí aqui eu vou escolher qual que é a minha refeição. No final não faz muita diferença, tá bom? Então aqui, sei lá, almoço. E daí aqui ele vai pedir, daí você vai perguntar, vai comer agora ou vai colocar no passado? O ideal é que você sempre marque quando você vai comer, tá bom? Tá travado, pessoal? Vocês estão conseguindo ver? Vou ver se normaliza. Ah, pessoal, não gostei. Voltei aqui, voltei para a câmera, deu uma travada. Será que tá voltando? Fala, comenta aí que já tô voltando. Ó, no YouTube isso daqui, esse problema não ia dar. Mas eu já tá voltando, já troquei a câmera. Melhor não mexer no que tá funcionando. Ainda tá travado? É que eu fiquei muito tempo na outra câmera. Já voltou? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo, pessoal? Deu certo agora? Tá voltando, eu troquei a câmera aqui, voltei pro que eu tava. Fica o aplicativo para outro dia. Não vai ser legal aqui, vai ficar mostrando. E vocês também não vão conseguir enxergar direito. Tá normalizando, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, voltou, mas ainda travando. Olha, eu acho que é questão de melhorar, mas eu acho que já deve estar normalizando. Beleza, pessoal. Então, ó, o aplicativo fica para outro dia, porque não, a câmera aqui não cooperou. Vou melhorar a estrutura para vocês e eu trago, tá? Então, vamos começar aqui a segunda parte dessa aula de contagem de carboidrato. Porque, na verdade, o que eu quero passar para vocês? Eu quero passar a ideia de que a gente pode comer de tudo, fazendo contagem de carboidrato, tomando a insulina correta. Para tomar a quantidade de insulina correta, a gente, além da contagem de carboidrato, aí eu vou usar um outro termo que os médicos usam, vocês têm que ficar é, habituados a esse termo, que é o bolos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, bolos de correção. É uma insulina que você usa para corrigir a sua glicemia, tá bom? Então, não é tão simples quanto só contar, vou comer 24 gramas de carboidrato e vou tomar 2 unidades de insulina, aqui no nosso exemplo. A gente precisa fazer o bolo de correção que, né, o que eu falo aqui não é o tema da live, mas de forma bem simples, é a quantidade de insulina que a gente precisa tomar para baixar a nossa glicemia para a nossa meta, né? Se a nossa meta é 100, né, e aqui eu vou usar números redondos para a gente deixar bem mais fácil, se a nossa meta é 100, e vamos dizer que a regra de 1 para 10 funciona direitinho para você. E neste momento, eu vou comer uma banana agora, minha glicemia está 150 e eu vou comer uma banana. E daí eu vou tomar 2 unidades para minha banana de 24 gramas de carboidrato. O que que vai acontecer? Eu nem vou sentir, realmente, mas a minha glicemia, ela vai ficar no 150. A sua meta é 100, não é 150. Então você tem que fazer um cálculo adicional ao seu cálculo de carboidratos, da sua contagem. Você precisa fazer um bolo de correção. Então, o que que é isso? Você vai fazer 2 cálculos. E isso, o aplicativo, a vantagem de usar o aplicativo é isso, né? A gente não precisa fazer de cabeça. Vai estar configurado, seu médico vai configurar lá no aplicativo para você. Então, você vai contar quanto de carboidrato você está tomando, você vai comer, quanto de insulina para aquele carboidrato, mais quanto de correção você precisa para sua meta, tá? E pode ser que você dê um bolo de correção sem comer nada.
tá? Pode ser que você fale, nossa, agora está 150. Eu quero que caia para 100, porque essa é a minha meta. Quanto é a minha correção? Também existe regra para isso. A gente configura lá no aplicativo, a gente configura junto com o nosso médico, tá? E, de novo, essa regra é pessoal de cada um, a gente começa testando, você tem que conversar com o seu médico, fazer teste, tá bom? Mas existem regras bases que a gente começa para testar. No meu caso, tá? Sou adulta, mais de 30 anos, já usei essa regra desde os 25, tá? Crianças é outro tema, tem que conversar bem direitinho com o médico, mas deixa eu só mudar aqui, certo? Mas quando a gente fala de correção, a regra é 1 para 50, a regra base. O que que é 1 para 50? No exemplo que eu dei, se minha glicemia está 150 e eu quero que caia para 100, eu vou tomar uma unidade, né? Porque vai baixar esse 150 para 100. E no nosso exemplo, aqui eu até coloquei valores aproximados, né? Meta 110, uma unidade, e da glicemia agora é 160. E daí eu preciso tomar uma unidade para baixar minha glicemia para 100. E daí o que que eu vou fazer? Além de tomar essa uma unidade para baixar para 100, eu vou comer a banana, 2 unidades, né? A gente já conversou para banana, então eu vou tomar o quê? 3 unidades. Eu vou tomar 3 unidades no final para poder conseguir baixar a minha glicemia para ela ficar na meta. Então eu fiz 2 cálculos: a contagem de carboidrato e o bolos de correção, tá bom? Os dois sempre andam juntos, podem andar separados, porque pode ser que você vá comer e você já está na meta. Você já esteja com 100 de glicemia e você vai comer 24 gramas de carboidrato, vai baixar, tá bom? Então, é bem importante que você use os dois associados, tá? E conforme o tempo que eu falei, né, essa regra vai ficando mais complexa, porque pode ser que de manhã, a mesma coisa do carboidrato, de manhã 1 para 50 não seja suficiente, você precise de 1 para 40, né? Então pode ser que para uma mesma banana e você esteja com 100, né? Você esteja com 150 e como uma banana, e de manhã você vai tomar 5 unidades, e à tarde, se você tiver com 150 e como uma banana, você pode precisar tomar só 3 unidades. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo fictício, não é o que acontece comigo, mas é um exemplo do que pode acontecer, porque cada pessoa é diferente. Por isso que a bomba de insulina é tão legal, né? É tão legal porque você consegue ter esse tipo de customização, assim, a cada minuto, né? A cada hora, ela é muito personalizável. E claro, né, que os monitoramentos, né, contínuos já ajudam bastante a gente a, a conseguir a entender melhor a nossa sensibilidade, tanto de carboidrato quanto de bolos de correção, tá? E daí aqui eu termino, né, com orientação médica, né? Vocês precisam ter essa orientação médica de vocês para seguir. Como eu disse, você pode começar com uma regra base, né? Dá até para fazer cálculo de cabeça, né? 1 para 10, 1 para 50, redondo, mas em algum momento ela não vai funcionar direito, tá? Principalmente à noite. Se você fizer uma regra dessa à noite, a mesma regra que você faz à noite, a mesma regra que você faz de manhã, no café da manhã, você usar à noite antes de dormir, provavelmente você vai ter uma hipoglicemia noturna, tá bom? Talvez até severa, porque à noite a gente é muito mais sensível à insulina, né? Nosso corpo já tá entrando ali em dormência, tá ficando mais devagar, então não vai funcionar, vai ser muito mais potente aquela mesma insulina que foi aplicada de manhã, tá bom? Não vai funcionar tão legal. Por isso que faça isso sempre de acordo com a orientação médica, principalmente se você for criança. Idosos também têm uma sensibilidade bem diferenciada, tá? Vou dar uma olhada nos comentários se vocês me deixaram aqui. Ó, voltou, mas ainda tá travando. Ó, mas o pessoal falou que voltou aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar agora o celular para ver se tem mais comentário lá para cima, porque eu vi uns lá que que eu não consegui responder. A gente já tá terminando, já deu 1 hora. Já deu 1 hora, né? 1 hora, a gente começou às 8 em ponto. Daí eu não entendo nada de contagem de carboidrato. Daqui, Lari, me fala se ficou mais claro pra você, se você entendeu. Se você ainda tiver dúvida, me chama no direct, tá bom? Me passa seu e-mail no direct, eu vou mandar esse mapa mental pra você. Queria usar o Libre, mas é muito caro. O Libre, hoje, ele já tem bastante caso,
de você entrar na defensoria pública, né, do estado, né, onde você mora, né, pelo governo, e você conseguir, algumas pessoas conseguem até pela prefeitura, e você conseguir o censor livre, já tem bastante caso, ou você pode entrar com processo judicial, tá, e tanto contra o governo, ou contra o convênio, se você tiver convênio. A única parte ruim do convênio, né, se, por exemplo, for o convênio de onde você trabalha, é que se você mudar de emprego, mudar de convênio, você perde o processo. Mas, assim, é bem interessante. E o valor que você pagaria no Libre, você acaba. O valor que você paga no advogado, né? Se você estivesse pagando no Libre, você acaba se pagando aí nos primeiros 3 meses, tá? Vale bastante a pena. Se tiver mais interesse, me manda DM também, que eu passo alguns contatos, assim. Pela parte de defensoria pública, eu não vou saber te informar muito, porque eu entrei com processo judicial. Hoje eu recebo tanto os sensores quanto a insulina Tresiba, que é a lenta, né? Além da rápida, eu tomo a lenta. Eu recebo pelo convênio via processo judicial e agora eu tô com processo para conseguir a bomba de insulina, tá? Mas vale muito a pena usar o Libre. Fez um diferencial muito grande no meu diabetes, no meu controle. Ó, então aqui, ó, diabetes é tipo 1, meu diabetes é tipo 1, já respondi. E usa, você falou do seu bebê. Me chama depois pra gente conversar também, porque é bem traumático no início, ainda mais bebês, né? Eu acho que meus pais não passaram por isso, obviamente não passei, mas deve ser bem, assim, você não consegue, o bebê não fala, né? Você não consegue imaginar o que ele tá precisando, né? É muito mais sensível. Ó, a Lari perguntou aqui, você acha a insulina regular e a NPH ruins? Olha, eu não acho, não é que elas são ruins, né? Para muita gente, elas são a única opção porque elas são dadas pela prefeitura, pela prefeitura, farmácia popular, algo assim. Mas assim, são insulinas muito antigas. São insulinas muito antigas que a gente já tem insulinas ótimas hoje. Para vocês terem noção, a NPH, ela tem uma duração média estimada entre 8 e 12 horas. Ela não é nem estável. Então pode ser que ela deixe de durar com 8 horas e pode ser que ela deixe de durar com 12 horas. Você não tem muita previsibilidade no seu tratamento. Eu fiz bastante cetoacidose quando eu usei a NPH, tá? A regular é uma. Eu não lembro muito bem da regular, mas eu acho que a regular é considerada rápida, mas é uma rápida bem, bem lenta, assim. A gente já tem rápidas como a Fiasp, que começam a fazer efeito em 15 minutos, tá? A Lispro, que era de antes, Novo Rapid, que era 30 minutos. A regular já é um pouquinho mais, também não é estável. Então, se você puder. E não são tão assim mais caras, sabe? Hoje em dia os tratamentos, essas insulinas boas, são relativamente baratas, né? Uma insulina, um frasco de insulina Fiasp de 3 ml, ela custa, eu acho que R$ 40. Por mês eu uso um frasco e meio, mais ou menos. Eu não chego a usar dois, tá? Uma sensibilidade. Eu não sou muito insensível à insulina, né? Pouca insulina comigo já faz efeito. Eu sou bem sensível. Vou fazer sim, Lari, um grupo do Whats pra gente trocar. Vou fazer também, eu vou fazer o canal no YouTube, tá? As lives serem transmitidas de lá, que tem uma conexão muito melhor do que aqui pelo Instagram. Eu vou fazer um canal no Telegram para distribuir conteúdo, vai ter uma lista também de e-mail e um grupo, tá bom? Vai ser bem legal. Vou fazer, tô estruturando isso. Eu criei o perfil coisa de nem 3 semanas atrás. Na verdade, o perfil já existia, mas não era o foco do diabetes. Mas era um perfil que não tinha nada, era um perfil meu que eu utilizava só para fazer teste. E foi muito legal, muito positivo. Eu comecei a postar sobre diabetes e tá sendo muito legal a experiência que eu nunca tive antes, né, de falar com outros diabéticos. Estou gostando bastante. A Lari também falou da insulina inalável que eu falei. Essa insulina acabaram saindo do Brasil há pouco tempo. Glicada em 9, Lari, precisa baixar. 180, 190 em jejum. Quando eu tenho noites tem noites que eu acordo, né? Tem dias que eu acordo com 190, 200 e eu não tenho boas noites de sono, não. O dia que eu acordo com 100, 110, nossa, é uma noite que eu dormi muito bem. Tenta manter esse controle glicêmico à noite, porque você vai ver como isso vai fazer diferença no seu sono. Quando eu acordo com 200, nossa, eu acordo macetada, assim, parece que um trator passou em cima de mim. Eu fico muito cansada.
Eu não sei a sua idade, mas eu descobri com 13 anos de idade, eu tô com 33 anos agora, e eu não sentia tanto antes dos 30. Depois dos 30, qualquer alteraçãozinha eu sinto demais, demais. Ó, aplicava 10 unidades e comia. 10 unidades é muito. Eu tô pensando aqui, acho que eu vou fazer uma outra live para falar de insulina, que é a proporção, né? Porque a gente sempre tem que tomar, quem usa as canetas tem que tomar a insulina lenta e a insulina rápida, né? É uma combinação do tratamento. E essa combinação ela tem uma proporção correta, né? Para ser um tratamento mais adequado, mais semelhante ao que um pâncreas funcionaria. Isso eu vou falar nessa outra live, porque a gente já começa a entrar nas porcentagens, já começa a ficar mais complexo o tema. Ó, recomendo ir no endócrino. Você pode começar com regras base, tá? 1 para 10, 1 para 50, se você já for adulto, né? Criança não. Mas recomendo ir no endócrino para vocês irem acertando isso juntos. Uso o Glic. Aí aqui eu subi muito lá em cima, né? Daí aqui eu já li uns aqui. Chá gravada. Tô vendo aqui os comentários. Ah, Sabrina, obrigada. Obrigada que você gostou da live. Manda DM, sim, Lari. Então, Maria Clara, assim, eu vi que você colocou aqui, tá adorando saber mais sobre o diabetes, né? Conhecimento é a única forma que a gente consegue para cuidar, para tratar dessa doença, para conviver, né, com essa doença, porque afinal ela é uma doença, é uma guerra todos os dias, e eu só consegui lutar, travar essa guerra de forma mais eficaz, mais eficiente, mais comprometida, eu diria, quando eu entendi o tanto de problema que aquilo me causava, o quanto eu entendi o quão o diabetes pode prejudicar a gente, sabe? Prejudicar o nosso organismo. E eu só realmente consegui entender isso quando veio as primeiras complicações mais sérias, tá? Eu ainda não tenho nenhuma complicação assim aparente, tem uma complicação na vista que eu desenvolvi há pouco tempo, coisa de 1 ou 2 anos atrás, né? Dá para dar uma aula sobre complicações, mas quando a gente percebe que a gente desenvolve uma complicação que não tem volta, ela não me poda de nada, né? Mas para você ter só uma ideia, eu vejo um ponto preto, eu tenho um ponto preto na vista, na direita, que está sob controle, mas é uma complicação e esse ponto não sai, não vai sair, a minha visão nunca mais vai voltar a ser o que era. É, e pelo menos é algo que eu ainda tenho a visão, eu consigo enxergar, mas quando a gente desenvolve uma complicação e percebe que não tem mais volta, eu acho que aí para mim foi um ponto de inflexão. Eu falei, agora precisa mudar. Agora eu preciso conhecer melhor. Não que eu não conhecesse, mas precisa se comprometer, entendeu? Precisa comprometer com essa guerra, porque é uma guerra diária contra nós mesmos, tá? Julho do ano passado, 24 anos, 23 anos. Bastante gente descobrindo aos 20, né? Amei as informações. Ah, Lari, a gente precisa correr atrás aí, talvez, de umas possibilidades. Vamos conversar para ver se como que você conseguiria. Até a rápida tem alguns postos que já dão, tá? Insulina rápida também. Acordar com 250 é osso. Bom, pessoal, ó, uma filha foi diagnosticada 2 aninhos, a Erika colocou aqui 2 aninhos. Eu conheci, acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci relacionada ao mundo do diabetes foi uma moça, não lembro o nome dela, estava no colegial ainda, e o filhinho dela tinha sido diagnosticado aos 3 anos de idade também. Ela contava que ele tinha um pouco de medo da caneta, né? Ele começou tomando com seringa, né? Antigamente a gente não sei como tá hoje quando a gente começa, mas ele começou tomando com a seringa e daí acabou depois migrando para caneta. Ele no começo ele tinha um pouco de medo, porque a caneta é maior, né, tal, mas acabou se adaptando. Maria Clara, também 24 anos. Cadê? Descobri faz 6 anos, já tenho complicações também.
querendo me tratar, é isso mesmo. É a informação que a gente precisa, porque quando a gente se bombardeia de informação, a gente fica mais consciente que é possível, né? É possível lidar com isso. Neuropatia periférica. Eu tenho edema macular e a retinopatia diabética, né? Lari, você descobriu com 22 anos, já é um diabetes, quase um LADA aí, né? Não é só o tipo 1, o LADA, para quem não conhece, eu não sei se é o LADA seu, tá? Mas normalmente o LADA, ele é descoberto e desenvolvido aí normalmente a partir dos 25, 20 anos, é mais tardio, né? A gente fala que o tipo 1, ele é descoberto na infância e no início da adolescência, e o LADA ele também é um tipo 1, ele não é tão agudo, né? O pâncreas não para de funcionar, às vezes demora de 6 meses a um ano para parar de produzir insulina, mas ele se desenvolve em adultos jovens, né? Dos 20 aos 30. Pode ser que seja um LADA o seu, já que você descobriu de forma tardia. A Maria Clara também, né? 18, mas eu acho que 18 já se encaixa mais no tipo 1. Dá para dar uma aula aqui também sobre tipos de diabetes, que existem vários, gente. Agora já existe até diabetes tipo 2 genético em criança, né? Determinado por gene. Não é só mais em pessoas mais velhas, não é só mais sedentarismo. Uma loucura como os genes está tendo mutação genética. Ó, a Erika mandou aqui, minha filha até aceita furar o dedo, mas ainda tem resistência com a caneta. Acho que por conta das injeções no hospital. Ela teve cetoacidose. Muita criança, muito diabético tipo 1, descobre no hospital, né? Tendo cetoacidose, tendo cetoacidose, entrando em coma muitas vezes. Eu tive a sorte que eu descobri antes, minha vista ficou muito ruim, eu pedi para ir no médico, isso é outra história. Mas muita gente, na maioria dos tipo 1 que eu descobri, descobriram em cetoacidose também. A, Ir- a Irene aqui, ó, minha filha é Lada, é isso mesmo. Ó, a Lari falou aqui que é realmente tipo 1 mesmo, pode ser que seja, né? Bom, pessoal, a gente já deu aqui, ó, 1h10 de live, muito mais do que eu esperava, tá? Eu adorei a interação de vocês, ó, descobri a Malu. Pode mandar aqui, gente, senão a gente fica aqui falando. 16 anos, descobri com 12, esse é um clássico tipo 1, né? Descobri com 13. Malu, você tem assim uma. Você tem tempo, cara. Com 16 anos, se eu tivesse começado a me cuidar, se eu tivesse o acesso à informação que eu tenho hoje, aos tratamentos e às tecnologias, é, eu acho que eu não teria a complicação que eu tenho hoje, eu acho que teria uma vida muito diferente. Aproveita que você tem muito tempo ainda. Pouco tempo de doença e muito tempo pela frente para viver bem. Meu professor de física falava, cuida dos seus olhos. Eu nem tinha problema no olho. Cuida dos seus olhos que daqui a 10 anos vão encontrar a cura. Ainda não encontraram, já se passou 10 anos, mas desenvolveram tratamentos muito bons. Ó, a Lari aqui descobriu porque fica internada com Covid e pneumonia. Quando foram ver, estava com cetoacidose. Teve casos, eu ouvi, de gente que desenvolveu o diabetes depois do Covid. Não sei se esse é o seu caso, mas eu vi pessoas. Esse Covid é um vírus muito louco, né? Muito doido que, enfim, uma loucura. É, Eu, inclusive, acho que a minha complicação piorou depois do Covid também. Mas ele desenvolveu. O Covid parece que desencadeia uma série de coisas diferentes em pessoas diferentes, né? Muito louco. Parou com menos de um mês de diagnóstico. Eu acho que, Hilário, eu acho que o seu tipo 1, mas é tipo um LADA, viu? É tipo um LADA, assim. Tipo um LADA pós-Covid. Deu uma mistura aí. Bom, pessoal, ó, já deu quase 1h20. Adorei a interação de vocês. Eu vou encerrar aqui a live. Quem quiser o mapa mental, me manda uma DM, tá? Depois eu vou criar um grupo para mandar essas informações para vocês, tá? Um grupo que eu só vou enviar a informação, não vai ficar, não é pra ficar conversando, tal, né? Não vai incomodar vocês, mas é só para vocês terem acesso mais rápido, às informações esses conteúdos exclusivos, tá bom? Obrigada, pessoal.
Muito boa noite, obrigada pela interação de vocês, foi um prazer e até a próxima. Deixa eu só encerrar aqui. Tem um delayzinho, né? Eu vou encerrar aqui a live. Quem quiser um mapa mental, me manda uma DM, tá? Depois eu vou criar um grupo para mandar essas informações para vocês, tá? Um grupo, eu só vou enviar a informação, não vou ficar conversando, tá? Né? Não vai incomodar vocês, mas é só para vocês terem acesso mais rápido às informações e esses conteúdos exclusivos, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito boa noite. Obrigada pela interação de vocês. Foi um prazer e até a próxima. Só encerrar aqui. Sem belezinha, né? Nossa, amor, foi incrível. Não foi? Chegou até 14 pessoas. Chegou. É só diminuir. Sabe quando diminuiu? Quando você começou a falar coisas complexas. Não. Diminuiu em dois momentos. Claro que no momento que travou, né? Deu uma. Nem diminuiu tanto. Não, mas Foi de 12 diminuiu. para 10. Diminuiu no momento que eu falei que ia deixar gravado. Eu não acho não. Não? Na hora que você falou uma palavra, era que você estava falando do Bolos? pâncreas. Não, era uma. Endócrino, exócrino. Caiu 4, assim. Eu lembro que tava 14, foi pra 10 depois dessa parte aí. Mas assim, galera que acha que não é pra eles, né? Tô filtrando, eu quero gente. Né? Mas, nossa, com 300 seguidores consegui 12 pessoas mandaram. E eu gostei da conversa no final. Isso é melhorando, né? Falando com mais tranquilidade, com mais paciência. A questão dos parênteses, né? Você abre parênteses muito grandes, né? Sabe? Isso pode deixar as pessoas mais. Eu daria nota 9,5 pra você. 9,5 tá bom. Eu acho que não gravou, viu?